A gente testou tudo aqui, desde CSTR, Lagoa Coberta, etc. A gente chegou a aplicar 15 quilos de carcaça para cada metro cúbico de dejeto de suíno. Isso é uma taxa de mortalidade que literalmente assim, ó, fecha a granja, porque tu não tá mais, sabe, é fora, é surreal. Isso aí vai ser uma taxa de mortalidade normal, vai ser meio quilo por metro cúbico, por aí, entendeu? E o biodigestor respondia. Se você dá condição de trabalho e você faz um manejo bem feito no biodigestor, ele responde, né? E responde muito bem, inclusive, né, na modelagem. Bem, claro. Cara, você está dando, pensa, você está dando proteína, você está dando gordura para ele, que são materiais ricos em energia. Só que acontece algumas coisas, aí alguns detalhes, né? A pessoa às vezes não pensa no projeto na escala real. Colocou carcaça no biodigestor. Qual que é o primeiro passo para quem vai desenvolver um projeto de biogás ou biometano? A verdade é que produtores rurais, indústrias, investidores aportam milhares de reais em projetos sem realmente conhecer o potencial de produção de biogás dos seus resíduos. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o Ricardo Steinmetz, da Embrapa Suínos e Aves, que é analista de pesquisa e coordenador do Laboratório de Estudos em Biogás. Ricardo, obrigado por ter aceito o convite de vir participar do meu podcast. Eu espero ter pronunciado perfeitamente o teu sobrenome depois de treinar aqui algumas vezes. Tá perfeito, Xará. Não, obrigado, prazer estar aqui e colaborar aí no teu canal e poder compartilhar um pouco das informações do nosso dia a dia aqui. Ricardo, eu gosto de começar o podcast, quem já maratona, conhece o nosso podcast há muito tempo, cara, é conhecendo o entrevistado, principalmente quando é a primeira vez que ele vem, né? A gente se conhece há um bom tempo, né? Principalmente dos eventos do Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, que todo ano a gente se encontra, toma uma cerveja, troca uma ideia, conversa sobre projetos, o que tem acontecido no mercado, mas eu de fato queria conhecer o Ricardo, né? Então, qual que é a tua formação, qual que é a tua trajetória? E algo que eu gosto muito, em particular, Ricardo, é entender o momento que o biogás entrou na tua vida, né? E isso traz uma série de aprendizados para quem está ouvindo, você pode ter certeza disso. Então, cara, conta um pouquinho de você para nós. Na verdade, eu sou químico industrial, né? Eu me formei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e logo no final do curso, eu tive algumas oportunidades, umas felicidades aí na vida, né? Eu tive uma oportunidade de poder fazer um intercâmbio fora do Brasil, onde eu comecei a me envolver muito com a área de química ambiental. Então, eu acabei indo para o Uruguai, fiz uma passantia, que o pessoal fala lá no espanhol, né? E eu sempre tive um pouco essa, esse interesse pela área ambiental, né? E no final do curso, eu tive a oportunidade e fiquei sabendo de uma vaga de estágio aqui na Embrapa, né? Hoje eu sou concursado aqui na Embrapa, mas enfim, foi interessante que eu vou tentar ir, vou sair, o curso, por ser um curso que prezava por fazer estágio fora, né, estágio em indústria, em local, eu fiquei interessado, né? E aí, quando eu cheguei aqui na Embrapa, estava acontecendo um projeto um projeto que era financiado pelo Sebrae, que basicamente o projeto ele tinha uma atuação de monitoramento, desenvolvimento de um processo de compostagem, né, para entender melhor, para poder transmitir, para poder comunicar a compostagem como uma alternativa, e junto com a compostagem, obviamente, também numa propriedade no município aqui do ladinho, Peritiba, fica aqui do lado de Concórdia, eu estou falando de vocês aqui de Concórdia, Santa Catarina. Havia também um biodigestor que foi construído pelo projeto, então todo passo a passo. Então, isso aí foi final de 2003, né? Então, algo assim que estava, nós tínhamos o biogás assim estava, nós não tínhamos nada de regulação com relação ao setor elétrico, nada disso. Então, tudo que se fazia ainda tinha muito aquela coisa de falar do biogás, do pessoal falando de motor de Santana adaptado, aquelas histórias, né? Então a gente precisava e a gente precisava achar alternativas de baixo custo para poder purificar esse biogás, etc. Enfim, aí que o biogás entrou na minha vida, assim, aí que eu comecei a, né, o meu estágio de conclusão de curso, meu relatório de curso
foi com esses projetos, com a compostagem e com a planta de biogás aqui, que era uma suinocultura. E detalhe, eu não sei se não foi o projeto, inclusive, pioneiro. No Paraná, a gente tem já, inclusive, hoje, granjas, né, que estão funcionando, já tem essa situação, que produz biogás da suinocultura, só que esse biogás é usado para avicultura, né, para fazer ambiência nas instalações dos frangos, principalmente, né, para frango de corte, etc. E aqui também foi uma tentativa, só que na época não tinha tecnologia para isso, né? Então foi tudo assim, várias adaptações. Isso me despertou, me saiu daquela coisa de sair da bancada para ir para uma coisa real, para ver o negócio acontecendo, por mais que tinha várias dificuldades, né? E aí eu tive sorte de logo entrar no processo de mestrado, né? Tive até a oportunidade para ir para o mercado de trabalho, recebi algumas propostas, mas como eu acabei passando no mestrado em química analítica, e eu tive essa oportunidade de fazer o trabalho em conjunto aqui na Embrapa, né, na época. Eu acabei fazendo mestrado em Santa Maria, na sequência, e no finalzinho do mestrado, eu passei no concurso para analista aqui. Então, comecei a trabalhar na Embrapa em torno de 2006, finalzinho de 2006, e nessa trajetória aí, assim, eu comecei a me intensificar, né, com toda a parte envolvendo a parte de dejetos, resíduos da produção animal, resíduos da indústria. E aí eu tive a oportunidade internamente, né, também de sair para fazer um doutorado na área, e aí acabei fazendo doutorado na área de química, de engenharia química, na área de processos biotecnológicos, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, fui orientado do professor Hugo Soares, e, e aí nesse interim também, né, como parte do curso, eu consegui ir para a Europa, né, passei um período em Stuttgart, na Universidade de Hohenheim, fazendo uma espécie de um intercâmbio lá, né, uma espécie de um sanduíche, onde eu desenvolvi parte dos meus experimentos de doutorado lá. E desde meados de 2008, 2009, nós estruturamos o laboratório de estudos em biogás aqui na Embrapa. Então, foi algo que aconteceu quase que concomitante com a estruturação do Cibiogás, pela plataforma de energias renováveis lá de Itaipu. Nós tínhamos um projeto em parceria na época, né, que era o projeto Biogasfert, que deu uma impulsionada muito grande com relação a isso. Então, a gente teve uma atuação, teve toda uma jornada, né, para chegar hoje, um dia que a gente está aqui tanto com o laboratório e com a colaboração que eu tento dar para o setor, para a cadeia de biogás aí, né, que a nossa equipe aqui, por parte da Embrapa, tenta colaborar tecnicamente, principalmente. Que massa, cara, que massa. Eu não sabia que você tinha ido para fora, eu sabia que você era uma das pessoas envolvidas na estruturação do laboratório de vocês. Nessa época do laboratório, eu estava começando a entrar no mercado de biogás, né? Tava ali, eu estava na academia ainda, né? Estava na faculdade, estava terminando engenharia porque eu me formei em 2011. Então, ou seja, você tem uma jornada bem mais longa do que a minha aí, cara. E traz memórias que eu não vivi, né? De discussões sobre adaptação de motor AP, motor Santana, de Gol, não sei o quê, né? Coisas que, cara, hoje não faz nenhum sentido a gente olhar para o grau de desenvolvimento tecnológico que a gente tem no Brasil, a cadeia de fornecedores, tudo mais, né? Mas antes disso, por que um laboratório de biogás, cara? Da onde que surgiu a demanda de um laboratório de biogás para vocês? Na verdade, o laboratório de biogás ele é um anexo a toda a estrutura de laboratórios que a gente tem aqui na Embrapa, né? A Embrapa tem, nós somos um centro, acho que outras conversas aí que tu já teves com o Renato Leitão, lá da Embrapa, Tropical. a indústria tropical lá de Ceará, né, Fortaleza, etc. A Embrapa ela tem 40 e tantos centros de pesquisa distribuídos no Brasil, né? Uhum. E, e aí a primeira questão que às vezes o pessoal nos pergunta é por que nós aqui, a Embrapa ela é dividida em centros de produto e centros mesorregionais, né? Principalmente nós somos centros de produtos que trabalham com as cadeias de suinocultura e avicultura. E sempre fica aquela coisa, tá, mas por que o laboratório de biogás está aí, né? Inclusive a Embrapa tem até tem um centro de agroenergia, que é bem recente, agora, né, foi instituído, instaurado agora na última década, né?
E o nosso laboratório veio um pouco antes disso, mas assim, é porque é onde o biogás acontece, né? Então, assim, acaba que a Embrapa aqui assumiu o nosso centro, né? Porque existe muita demanda por parte, principalmente, que começou na suinocultura, né? A gente tem toda a história da suinocultura e do biogás na suinocultura acontecendo, né? Em função de todas as características que a gente sabe, do dejeto, que é centralizado, que a possibilidade de produzir, recuperar o biogás nesse cenário é algo que é atrativo, né? E foi onde o biogás no Brasil praticamente começou, né? Uhum. Mas assim, nós tivemos várias ações aqui na Embrapa, porque nós já trabalhávamos com digestão anaeróbica, como eu te falei, final de 2013, eu vim Sim. aqui para acompanhar um projeto de biogás, né? Então, já tinha ações envolvendo, e desde a década de 70, aí tem pesquisadores já aposentados aí, do final da década de 70, início da década de 80, nós temos um biodigestor indiano, modelo indiano, né, que é aquele de cúpula móvel. Legal. Aham. É, a cúpula dele, a gente fez aqui uma estimativa, ele deve pesar de 2 a 3 toneladas no negócio, Caraca. a cúpula. Então, assim, e foi montado, estruturado entre 1980 e 82. Eu estava nascendo aí. Então, assim, Eu historicamente, a nem tinha Embrapa, nascido ainda, bicho. Então... historicamente, aqui o centro de pesquisa, ele já tem muita coisa a ver com biogás, e já teve, porque as ondas do biogás que aconteceram, principalmente na suinocultura, né? O centro aqui, de alguma forma, os pesquisadores que vieram antes, né? Os grupos de pesquisa que já trabalhavam com isso. Bom, e aí eu trabalho muito próximo do Ayrton Kunz, né? O Ayrton Uhum. Kunz, a Fabiane aqui, né? Goldschmidt, e a gente, na época, precisávamos ter algo um pouco mais laboratorial para tornar mais técnica, justamente. Então, uma das coisas era a avaliação dos potenciais metanogênicos, né? Para entender isso, ok. E é muito aquela discussão, nós começava a ver publicações, material técnico, às vezes até material de empresa, né? E não é uma situação, não é nem por maldade, é realmente por, às vezes, falta de ter informação, uma informação mais técnica, mais segura, disponível, e a gente sentiu que precisava ter algo em laboratório, a gente precisava ter ensaios aqui que dessem suporte a essas linhas de trabalho, né? Com metodologia, processo, tudo, né? Isso, exatamente. E aí, o que aconteceu? Nós já vínhamos aí desde 2006, quando eu entrei, né, aqui na Embrapa, entrei realmente como carreira, né, comecei a trabalhar, já tinha essa demanda, então eu comecei a trabalhar com algumas coisas, tentei começar a estruturar algumas coisas, não tinha nada de material, era muito difícil conseguir material, literatura da parte metodológica, né? Sim. E aí, em meados ali entre 2008 e 2010, a gente teve essa aproximação forte com a plataforma de energias renováveis na época, né? O Cícero Blake estava lá à frente, Aham. a plataforma. A gente acabou estruturando esse projeto que ele rodou ali em meados de 2010 até cerca de 2014, que foi o Biogás Fert. Por esse projeto, teve uma aproximação muito forte com o Boco, né? Uhum. Que Que era um laboratório de referência na época, na Exato, Europa, né? com o Dr. Thomas Amon lá, que era o responsável. Então, eu tive a oportunidade de ir lá, visitar, conhecer. E aí, nesse meio tempo, ali em meados de 2010, a gente recebeu também uma demanda da GIZ, da Agência de Cooperação Alemã. E eles literalmente nos disseram: ó, é o seguinte, nós precisamos botar um laboratório aqui em Santa Catarina, porque Santa Catarina vai desenvolver projetos. E aí eles conseguiram uma articulação com a SCGAS, né? E aí que foi realmente assim, a gente já estava trabalhando com biogás aqui no nosso laboratório, né? É um laboratório dentro de um complexo de laboratórios, a gente tem laboratórios de nutrição animal, laboratórios de análise de águas, de solos, e assim por diante. E nós já estávamos trabalhando, só não tinha bandeirinha dizendo esse é o laboratório de biogás, né? Mais ou menos Uhum. isso. E aí, com essa demanda que veio a partir da companhia de gás aqui de Santa Catarina, né? A gente literalmente botou a plaquinha, não, então agora vamos formalizar e vamos realmente estruturar, agora nós temos um laboratório para chamar de nosso, né? Sim.
E aí começou. Aí realmente a gente estruturou alguns ensaios e começou a entrar um pouco mais focado na digestão anaeróbia mesmo como foco. Os laboratórios, o laboratório de vocês e o laboratório do Cibiogás, eles, cara, sem sombra de dúvida, mudaram o mercado, transformaram o mercado de biogás que a gente conhece hoje, né? E desses laboratórios a gente teve aí, mais ou menos nesse momento, a formação do laboratório da GEL também, mas que é um laboratório privado, pelo menos é até hoje, né? Mas o especial de vocês ajudou muito o desenvolvimento do mercado. E antes de eu fazer a próxima pergunta, cara, você comentou aqui da Universidade Boco, na Áustria. Eu confesso que eu fico com o coração meio partido, porque quando eu fiz o meu doutorado, o professor Gunther, ele me convidou e eu consegui a bolsa da CAPES para fazer o doutorado sanduíche. E eu declinei da bolsa, cara. Aquele projeto Jeff, né? E aí era, pô, ser um consultor da uma agência da ONU e tudo mais. Sim. Mas eu confesso que até hoje eu falo assim, putz, deveria ter sido uma oportunidade única de ter vivido o que era de ponta do ponto de vista de pesquisa, projetos de biogás, que é a Áustria, né? A Áustria, a Alemanha. Bom, Ricardo, o que que faz, cara, um laboratório de biogás? Tem muita coisa que o laboratório consegue fazer. Como tu disse no início do papo, né? O principal é conhecer o substrato, conhecer o que vai gerar, aonde está a energia que vai gerar o gás lá para poder ser utilizado. É o que vai dar rentabilidade no projeto, se o projeto é focado no gás, entendeu? Então, além disso, né, entender, por exemplo, assim, se eu, contexto básico, né, inicial, tudo que qualquer projeto que você vai iniciar, que você vai partir de qualquer princípio, você tem que entender do que você está, com o que você está trabalhando, do que você está realmente falando, né? Então, entender o resíduo, entender o substrato, a gente acaba deixando de falar tanto a palavra resíduo, porque hoje a gente já está falando de cultura energética, a gente já está falando de outras coisas que a gente nem chama mais de resíduo, né? Que são subprodutos de processamento, etc., mas já tem tanto valor agregado que a gente não fala mais de resíduo, né? Sim. Mas a gente precisa entender isso, precisa entender, primeiro, como que esse material é. Então, eu preciso saber minimamente se esse material tem mais ou menos umidade, se ele tem mais ou menos a matéria orgânica que é a precursora do biogás, que é a precursora do metano. Então, o que que a gente basicamente precisa, o laboratório tem condições de fazer, né? Nesse primeiro momento, é caracterizar essa amostra, esse material, e você tentar relacionar qual é o processo que gera esse substrato, que gera esse resíduo, que gera essa matéria-prima, que vai entrar no biodigestor. E se por intermédio do laboratório, você consegue saber se esse processo que está gerando o material, ele tem variação ou não. Porque se ele tiver variações, ele pode resultar numa matéria-prima, num substrato, num resíduo, com características diferentes. E se você não fizer o projeto olhando para isso, a chance do projeto ter problemas, os riscos inerentes ao projeto vão ser maiores, né? Basicamente isso. Cara, e esse é um ponto, eu comecei o podcast com essa provocação porque de fato é verdade. Eu arrisco dizer que mais de 90% dos projetos de biogás que existem hoje no mercado nunca fizeram uma análise de potencial metanogênico do biogás. Ou seja, o produtor, a indústria não sabe o real potencial de produção de biogás dele. E você fez uma fala bem legal agora, que foi entender qual que é o processo, a tecnologia. Mas se a gente for falar só do biodigestor, o cara tá escolhendo o tamanho do biodigestor de uma forma empírica, né? Baseado em dados. E aí, só para compartilhar um caso bem recente nosso, a gente atendeu 2 bovinocultores de Minas Gerais. Um com 300 animais e o outro com 2.000 animais, cara. Os dois holandesa, os dois compost, os dois no mesmo microclima, no mesmo manejo. O potencial de produção de biogás desses caras foi completamente diferente, Ricardo. A curva cinética desses caras foi completamente diferente. E aí,
aproveitando esse gancho, qual que é a importância de ser feita uma análise laboratorial de um substrato, de uma biomassa para projetos de biogás, enfim, e como que isso é feito? Como é que é feita uma análise dessa? Bom, entender esse substrato é essencial, né? Realmente nem todo projeto necessita de tanta aporte por parte do laboratório, mas por quê? Porque se a gente pegar aí resíduos da produção de animal, própria suinocultura, né? Você citou o caso de bovinocultura, etc. A gente tem um certo padrão ali de resposta. Uhum. Porém, esse padrão de resposta é baseado em um manejo também padronizado, né? Exatamente. Das Que integradoras. nem, que nem sempre esse manejo é exatamente igual de propriedade para propriedade. Hum. E aí que entra um pouco essa limitação, né? Então, assim, não necessariamente. Deixa eu tentar te responder por partes, né? Primeiro, o que que é o BMP, ou PBM, né? É o potencial bioquímico de metano. Ou seja, a gente faz um ensaio aqui em laboratório. Ele é um ensaio relativamente demorado, porque leva aí mais de 30 dias, às vezes 40 e tantos dias para ele ser processado. E a gente vai trazer um pouco do substrato, do material, do resíduo, da matéria-prima que a gente vai colocar dentro do biodigestor e incubar ele com um lodo, com um inóculo, que esse é um inóculo, vamos dizer, supra-sumo, assim, né? Ele é um inóculo que ele vai e a gente faz a condição otimizada para que a gente consiga transformar o máximo possível dessa matéria orgânica em biogás. E a gente analisa esse metano que está presente nesse biogás. Então, como eu adicionei lá uma quantidade de material no ensaio, dentro daquele reatorzinho pequenininho ali no laboratório, e eu tive uma quantidade de gás que foi produzida, eu consigo correlacionar. Se eu tenho essa quantidade produzindo, tanto de gás produzindo para essa quantidade, eu consigo extrapolar isso. Não, então se eu tenho tantas toneladas de material, eu vou ter também uma relação, né, de quantidade de gás ou de metano que eu vou conseguir produzir. Então, basicamente, o BMP, o ensaio de potencial metanogênico, ele vai trazer essa informação para o projeto. Porém, quando a gente vai para esses resíduos que são principalmente efluentes da suinocultura, dejetos, né, etc., que a gente falei, existe um padrão, né? Mas às vezes existe também uma variação. Eu preciso ao menos entender qual é o teor de água que eu tenho nesse material. Uhum. E aí que sim, muitas vezes o pessoal nem faz uma análise de matéria seca desse material, não faz nenhuma análise de. A gente usa muito sólido volátil para relacionar a matéria orgânica, né? Uhum. Então, aí sim, aí é dar tiro no escuro. Aí é saber, trabalhar, querer trabalhar com dado tabelado e querer fazer o projeto do biodigestor com base nisso. Para fazer um estudo de pré-viabilidade, ótimo, tá ok, você tem um certo nível de variação, mas você tá ciente que esse nível de variação, o resultado que é lá tabelado que você achou ali no Google, às vezes, né? Ele não é exatamente igual àquele que vai estar lá. Para você saber, você tem que minimamente entender o que é propriedade. E aí entra uma situação que a gente vê muito em suinocultura, né? Projetos, principalmente projetos mais antigos, aonde se tinha um pouco mais de dificuldade de entender essas variáveis no projeto, né? Muitas vezes se projetava um determinado, ou se tinha um projeto padrão de modelo de biodigestor, vamos pensar um lagoa coberta, né? Uhum. E simplesmente colocava, não, então eu tenho lá X metros cúbicos para um número X de matrizes lá, né? Então, e mais ou menos dimensionava com essa, com essa forma de escalar, de escalonar, né? Só que daí o que acontece? Você vai numa propriedade e uma propriedade tem um sistema de controle de consumo de água muito bom. Uhum. Eles fazem raspagem de piso, eles não têm desperdício, eles fazem manutenção, tem regulação de vazão de bebedouro, etc. E você vai em outra propriedade, que às vezes é vizinha, é do lado, é uma propriedade que está na mesma localidade, o mesmo município, você vai visitar e simplesmente não tem. Às vezes estoura um cano, demora 2, 3 dias para eles consertarem, aquilo lá fica pingando, vazando, etc. Esse dejeto diluiu,
o volume de efluente que você vai ter ali está totalmente diferente. Então não adianta você ter o mesmo biodigestor para as duas condições. O biodigestor, o TRH de um vai ser um, o TRH de um vai ser o outro. Eles vão ter condições de rendimento e produtividade diferentes. Eles vão dar retorno diferente. Tá? Aí que entra essa necessidade de minimamente o laboratório fazer uma análise de matéria seca. Né? Então, o simples fato do projetista, né? Quem está fazendo o projeto pensando no biodigestor, visitar a propriedade para tentar entender como que ela faz o manejo e ao menos pegar alguma amostra para mandar para o laboratório minimamente dizer, não, ó, esse material tem 2% de matéria seca, tem 10% de matéria seca, tem 1%, né? São informações que são norteadoras. Então, se o laboratório ele entra num primeiro momento assim no básico do básico do básico, ele entra aí. Né? Quando a gente vai para projetos mais que a gente está falando de outros resíduos, outros substratos, aí vamos entrar, por exemplo, lodos de indústria, né? Tem diversos lodos aí, eu posso ter abatedouro, né? Seja suíno, seja ave, seja bovino. Que é o mais comum da gente encontrar no Brasil. Perfeito, laticínio, né? Então a gente tem várias indústrias, né? Mas se a gente começar a passar indústria em indústria e coletar uma amostrinha de lodo de cada indústria, você vai ver que vai ter um mundo de coisas ali, porque tem variações porque cada indústria tem sua particularidade de processo. E aquela situação não quer dizer que a indústria está errada porque o resíduo lodo dela é mais concentrado ou menos. Não, depende da realidade da indústria. Uhum. Ela trabalha com adequação de processo conforme ela tem a necessidade dela, né? Tem estratégias de melhoria de processo para você ter um lodo talvez mais concentrado, mais adensado, ter menor custo de transporte, poder projetar um biodigestor mais compacto, né? Tem menos capex no processo. Mas você precisa entender. Se não analisar esse material, não vai entender. Teor de gordura, por exemplo, desses lodos de flotado, né? De abatedor. Aí é um exemplo. Você tem teores de gordura que você pega de um abatedor vai ter 10, 12%. Você vai pegar de outro vai ter 30%. E essa gordura, esse lipídio dentro do biodigestor, ele se transforma em biogás com uma velocidade diferente da proteína, diferente do carboidrato que está lá. Então ela demora mais tempo. Né? Se você não olhar para isso e não ter um cuidado um pouco mais tecnificado para esse material, ele vai te trazer problema. Né? Então aí entra a escolha, entender esse material para ter a escolha. Tu fala muito disso no teu canal, né? Entender o substrato para direcionar que tipo de tecnologia você vai selecionar, né? Para que tipo de biodigestor, se você vai fazer manejo de sólidos ou não, mais você tem que tomar mais cuidado com o descarte de lodo ou não, se você vai ter que fazer uma separação de fases antes de colocar no biodigestor ou não, pré-tratamento. Então, assim, o laboratório em si, assim, tentando responder a tua pergunta mais inicial, né? O laboratório em si, ele ajuda em tudo isso, né? Só que você também tem que, vamos dizer assim, se aproximar do laboratório e o laboratório tem que saber o que você precisa como resposta, né? Sim. A gente recebe, costume assim, a gente recebe demandas, às vezes o pessoal vem com uma lista de 50, 60 parâmetros aqui, querem saber a Konami inteira do negócio, etc. E às vezes não precisa. Às vezes algo mais simples já resolve o que ele precisa num primeiro momento para responder, né? Para pensar no projeto, para dimensionar um projeto. E aí, só para finalizar, assim, aí, o laboratório em si, no caso do nosso laboratório aqui, né? Então, cada laboratório também tem suas particularidades, mas o nosso laboratório ele também tem condições depois de avaliar o processo. Por quê? Porque o potencial metanogênico, né, a cinética lá de produção de gás, que é o que a gente faz, né? Coloca o material em cubo aqui no laboratório, ele vai gerar uma curva, né, de produção de gás. Ela me dá algumas informações que sim me ajudam a nortear o projeto, mas, por exemplo, assim, você já vem, não, mas eu vou trabalhar com 2 resíduos, eu vou trabalhar com 3 resíduos, eu vou trabalhar com 6, 8, 15 resíduos diferentes, e eu vou fazer misturas desses materiais. O processo vai começar a se comportar diferente. A gente tem processos de sinergia acontecendo, ou pode ter algum tipo de antagonismo ali que a gente chama, né? Quando uma coisa atrapalha a outra, né? Uhum.
Aí o que que acontece? Aí eu posso, no nosso laboratório aqui, a gente também tem uma estrutura para avaliar, vamos dizer assim, simular, mas não simulação de simulação computacional, eu estou querendo dizer, fazendo uma pequena escala, o que aconteceria na escala real, lá na planta. Então você decidiu, eu quero botar um reator CSTR, que ele vai ser aquecido, eu quero trabalhar 32 graus nesse reator, eu quero fazer agitação com determinada frequência, eu quero avaliar, ok, aí eu volto a pergunta para você, tá, mas qual é a carga que você vai aplicar nesse reator? O ensaio de potencial metanogênico, ele não me dá essa resposta. Eu Uhum. consigo trazer algumas aproximações, mas aí tem que ser bom engenheiro na coisa para poder tirar isso, né? A gente sabe que às vezes o pessoal não vai por esse lado. O que a gente consegue fazer? Eu consigo aqui, em um reator, em umas condições operacionais idênticas a que você vai aplicar lá em escala real, eu faço, por exemplo, um ensaio de progressão de carga. E eu vou até o limite do processo. Eu vou progredindo, fazendo uma escadinha de progressão de carga, né? Alimentando cada dia o reator com mais material, até que chega uma hora que o processo para de ter uma constante de crescimento. Aí eu chego numa região ótima, eu sei aonde que o biodigestor vai ter a melhor resposta para aquela condição de alimentação, de operação, né? Então, a gente chama isso de figuras de mérito de processo. Então, basicamente é isso. E aí tem uma outra infinidade de coisas, né? Como a gente trabalha com pesquisa, que nem Embrapa, o nosso foco é esse, então dá para fazer teste de pré-tratamento, dá para se a gente quer desenvolver um produto que quer ajuda para colaboração para desenvolvimento desse produto, para fazer alguma aplicação que vá melhorar o processo, ou algum formato de gestor, ou algo do gênero, a gente tem condições aqui. Aí entra nas especificidades do laboratório. Tem laboratório que trabalha muito forte para a parte de gases, né, depois com pós-tratamento do gás. Então, aí a gente abre um campo grande de atuação por parte dos laboratórios daí, Ricardo. Massa, muito massa, cara. Você comentou ali, você fala bastante disso no seu canal, mas você não tem ideia o quanto eu gosto de ouvir os outros falando ou até discordando do meu ponto de vista, porque de fato a gente aprende muito, cara. Você trouxe coisas aqui que eu já vou te perguntar, né? Eh, mas só complementando a tua fala, para mim é indispensável em projeto. Uma pré-análise, como você bem colocou, uma tomada de decisão, invisto ou não invisto, rápida, beleza. Cara, vocês devem ter uma base gigantesca, né? Eu tenho uma base que, sei lá, deve ter uns 52 substratos aí que uma parte de BMP que eu fiz, uma parte dos alunos compartilharam, uma parte de revisão bibliográfica que eu compartilho com os meus alunos que a gente usa para fazer essa pré-análise. Então, pô, será que é viável? Não é viável esse projeto? Faz sentido ou não faz sentido? Mas, cara, eu já me deparei com tanta situação de projeto aqui, que, por exemplo, assim, tá dando assessoria para um cliente. E aí você fala assim, ó, o teu biodigestor tem que ser de 4.000 metros cúbicos, olhando para essa curva cinética que você bem colocou ali. E aí chega um fornecedor e fala assim, não, o de 2.500 ou 3 resolve. Cara, não resolve. Você não vai estar passando pelas 4 fases da metanogênese ali, tá? Vai produzir biogás? Talvez. Na mesma qualidade? Talvez, né? Então, na minha consultoria, o que eu oriento o pessoal aqui, a gente não abre mão, assim, sabe? Porque qualquer projeto hoje custa R$ 1 milhão, cara, 700 mil. Análise, depois eu vou te perguntar o preço das análises, né? É insignificante isso. E aí, Ricardo, você colocou muito bem, né, da suinocultura aqui no sul. É muito padrão. As integradoras seguem um padrãozinho e tal. E eu falava a mesma coisa, até que um dia uma amiga do Mato Grosso falou assim, Ricardo, aqui no Mato Grosso é diferente. Ela me mandou as análises, cara. O resíduo dos caras chega a ter quase 10% de sólidos da UPL. Eu falei assim, o quê? Um potencial gigantesco, né? Então, enfim, eu acho que como você bem colocou, cada caso é um caso e a gente precisa usar o laboratório como um apoio, o desenvolvedor de projeto, quem vai investir, né? O laboratório cara, é o alicerce da tomada de decisão. É o alicerce. E aí você trouxe algumas coisas, só resumindo, então vocês fazem dois tipos de serviço. Vocês fazem um BMP, ou PMB, enfim, para quem conhece aí de uma das duas siglas, né? E vocês fazem essa digestão contínua, ou seja, simulando o comportamento operacional do reator no campo.
Esses são os 2 carros-chefes de vocês hoje. Deixa eu aproveitar, já que a gente está, o público é grande, é uma coisa que sempre a gente tem que explicar como que é a forma de atuação da Embrapa, tá? Legal. O nosso laboratório, na verdade, a gente presta serviço, que a gente chama de serviço de P&D, né? Uhum. Então, mas nós não somos um laboratório comercial, nós não somos um laboratório de prestação de serviço. Nosso foco Isso. não é prestar serviço, exato. O Tá. nosso foco é fazer pesquisa e desenvolvimento, gerar tecnologia, auxiliar informações que vão dar desdobramento em política pública. Então, assim, o nosso foco como laboratório é um pouco diferente da maioria dos laboratórios. Tanto que um trabalho forte que a gente vem fazendo desde 2013 é ajudar outros laboratórios a vamos dizer, se qualificar, tá? Mas assim, E eu vou precisar disso, tá anotado aqui, tá? em termos de ensaio, Ricardo, sim, a gente tem já hoje um ensaio laboratorial, né, que é padrão, que é o BMP, que é essa cinética. Então a gente tem várias aparatos aqui, tem tubeldiômetro, para algumas pessoas já devem ter ouvido falar. A gente tem alguns equipamentos automatizados que fazem essas análises e ensaios também. E também essa estrutura para fazer esses ensaios contínuos, semicontínuos. Talvez a gente tem reator que simula fluxo pistonado, que é o famoso Lagoa Coberta, né? A gente tem biodigestorzinho que simula um CSTR, a gente tem biodigestor que é no formato de um Half, de um MASB, né? Uhum. Então, assim, na escala do laboratório, a gente consegue construir qualquer reator aqui, a gente consegue fazer, o Dr. Biogás quer fazer um reator em Y agora, ele vai patentear um reator novo de alguma coisa. A gente monta o reator, a gente vai atrás, ajuda, inclusive com o aprimoramento desse design, né? E a gente bota quem valida o reator em bancada, né? Então, a Embrapa, nós trabalhamos, quando a gente está falando de desenvolvimento de tecnologia, a gente está falando de uma coisa que a gente usa muito uma escala que é da maturidade tecnológica, né? Maturidade da Projetos que tecnologia. têm mais incertezas. Isso. Então a gente está assim, o que acaba acontecendo, né? Quando a gente vai para dentro da universidade, a gente tem, principalmente a universidade, fazendo uma ciência mais básica. A universidade também faz ciência aplicada, não estou limitando isso, né? Uhum. Mas a gente sai de uma escala às vezes menor, né? E a gente tem lá a situação que é a situação de aplicação real. E aí, nesse meio do caminho, a gente tem um desenvolvimento dessa maturidade tecnológica. Então, aonde que a Embrapa entra? A Embrapa entra nesse desenvolvimento de tecnologia que a gente chama que é o Vale da Morte, que é, ou seja, a, a, a escala de maturidade tecnológica, a gente chama ela de TRL, né? Que vem do inglês, é uma escala que a NASA desenvolveu, isso lá ainda no final da década de 90, 2000. Então, assim, você sai ali de escalas tecnológicas que vão de escala até 1. Para ter uma ideia, escala 1 seria um teste de conceito. Então, assim, você quer saber se produz biogás de algo, né? Ok, eu venho aqui, faço um teste simples e eu digo, produz ou não produz, pronto, né? Então, assim, e a partir daí você começa a aprimorar essas informações para essa tecnologia ser desenvolvida. Então, o que a gente atua muito forte é nesse intermeio, né? Onde a tecnologia está com uma maturidade ali de TRL 3 para 4, geralmente, tentando levar ela para algo da TRL maior, para 6, para 7, para 8. Né? TRL 9 é a TRL lá do mercado, é a que está lá no mercado. Essa a Embrapa não participa. A Embrapa não vai produzir o biodigestor, a gente não vai construir, não vai vender o projeto do biodigestor, né? Mas a gente vai ajudar a esse caminho para chegar até lá. E aí entra essa situação. Nós, como laboratório, a gente presta serviço, é uma política da própria Embrapa, né? A gente Uhum. consegue fazer, mas é uma prestação de serviço de P&D. Então, para rotinas muito demandas de rotinas, vamos dizer, onde outros laboratórios podem atender, a gente inclusive recomenda, não, talvez procure um outro laboratório, porque às vezes não que a gente não possa fazer,
mas o nosso foco acaba sendo muito mais direcionado aonde nós temos projetos, aonde nós vamos tentar fazer co-desenvolvimento, tentar gerar novas informações, novas tecnologias. Na parte do biogás, como ainda são poucos laboratórios que tem, a gente está tentando ajudar que mais, quanto mais laboratório tiver, Aham. é uma meta de vida que eu tenho, tá? Para conseguir ajudar a perpetuar laboratórios aí Brasil afora, porque a gente sabe que isso é um gargalo para a cadeia. Mas assim, a gente faz essas análises, né? Ajuda, só que a gente tenta fazer uma coisa um pouco mais aproximada, né? Vamos dizer assim, literalmente entender um pouco mais o projeto e poder dar uns pitacos no projeto também, ou seja, dizer, na verdade, é gerar informações que vão ajudar o projeto a ser dimensionado, que vão ser ajudar esse. Por isso, assim, quando alguém vem nos procurar para saber, ó, tem umas análises aqui para fazer com vocês, né? Queria fazer um orçamento, a gente chama para conversar, a gente fala, tá, me explica primeiro o teu projeto, o que, que tu está pensando, porque aí às vezes a gente consegue direcionar de um jeito que não necessariamente vai só fazer uma análise e entregar um resultado de DMP para o cara, né? Vai ser algo mais adaptado, mais direcionado. Vou dar um exemplo bem simples aí, Eu ia te recente. pedir justamente isso, cara. Algum exemplo dessa jornada ou algum perfil de cliente que geralmente vocês atendem através do P&D? Perfeito. Ó, vou dar um exemplo muito prático aí, bem recente agora. Conversei com uma pessoa, uma demanda que tinha, que é resíduo de frutas, tá? Uhum. Exportação de frutas, etc, etc. Tem frutas que acabam ficando é, não entrando num padrão de qualidade para comercializar. Ela ainda é uma fruta que teoricamente até teria valor para alguma comercialização, mas ela acaba não conseguindo ir para o mercado, né? Uma das alternativas é poder tirar biogás disso, né? E aí, por exemplo, a primeira coisa assim que veio para conversar com a gente falou, tá, mas então eu quero jogar essas frutas no biodigestor, tudo mais. Aí pensei, ok, vai dar, sei lá, eu não lembro agora os valores, mas era coisa assim tipo 10 toneladas dia, 20 toneladas dia, alguma coisa assim, né? É um valor muito expressivo. Ok, aí para fazer isso você vai construir um CSTR lá para botar essas frutas aí, processar, triturar, etc, etc. Aí eu perguntei, tá, mas será que não vai valer a pena talvez processar? Isso aí vai gerar um caldo. Esse caldo talvez não é melhor você botar para um outro tipo de gestor que vai ter um custo menor de você investir do que. Aí eu, assim, eu começo, a gente começa a gerar, voltar também pulga atrás da orelha do pessoal para saber, olha, tem outras rotas tecnológicas que você pode de repente pensar É um papel que. consultivo, né? Exato, exato. A gente entra também um pouco nessa situação, para tentar ajudar a refletir um pouco sobre essa situação do projeto, Hum. porque daí não é só uma análise de BMP simples, uma análise de entender como esse material, depois que ele é processado, como que ele vai se comportar, se ele sedimenta ou ele não sedimenta, se você consegue, sei lá, fazer um processo de separação simples nele. Se conseguir separar, esse exemplo das frutas aí, você pega o material que é mais sólido, ok, você pode encaminhar para um CSTR super compacto, Sim. né? E o restante você pode encaminhar para um lagoa coberta, um reator WASB, um reator. E você vai ter uma planta muito menor, um capex muito menor. Então, assim, óbvio, tudo isso é situação que vai ajudar a balizar cenário do ponto de vista para que o investidor tenha uma noção melhor do que está acontecendo, né? Aham. Cara, eu acho que um bom exemplo também é a relação das carcaças de suínos. O trabalho que vocês fizeram, primeiro, destravou uma oportunidade de mercado, um substrato, mas também revelou os desafios de você operar com carcaças de suínos. Queria que você explorasse um pouco mais esse assunto. Cara, a carcaça é um assunto bem. A gente já tem muita informação, Uhum. mas ainda é. Tem muito. Eu vou usar a palavra tabu, mas é muito mais dificuldade de realmente ter o um entendimento do que é oportunidade e o que é desafio, né? Então, tem muita coisa ainda para ser disseminada no mercado. Mas, quando a gente olha para dentro da propriedade,
a gente chama de carcaça é aquele animal que não foi para abatedouro, né? Ele não chegou, não passou, não quer dizer que ele foi reprovado no processo de inspeção, não é isso. É aquela carcaça que morreu, o animal que morreu dentro da granja. Durante o processo de engorda ou cria. Isso, exatamente, que é normal, existe esse processo, existe Tem uma taxa de uma mortandade em toda a granja, né. Toda perfeito, criação de animal. isso é bem importante. Para quem não conhece suinocultura, não conhece da produção animal, acontece, né, é algo que faz parte do processo de produção. O Hum. que é o ideal? Antes de pensar qualquer coisa, é olhar para o início, olhar quais são as causas de por que aquele animal realmente está vindo a morrer. Então, assim, tem que se pensar um trabalho muito anterior a isso. É como eu estava falando, a questão do dejeto, se não olhar na granja e não ver o desperdício de água na granja, não adianta você querer fazer o projeto mais técnico possível, mais top possível para o dejeto. Se você não tentar resolver o desperdício, vai acontecer isso. Então, para a carcaça é a mesma lógica. E as carcaças, quando a gente fala de tratamento com encaminhar para o biodigestor, primeiro que ele é uma alternativa como tratamento, né? Mas ela também é uma possibilidade de agregar valor no passivo que tem na propriedade. Então, a gente já fez um estudo de longa data, já que a gente vem, inclusive foi um projeto que foi nomeado aqui como TecDan, Tecnologia para Destinações de Animais Mortos, e ele não envolveu só biogás, ele envolveu uma série de rotas tecnológicas, compostagem, incineração, é, agora, recentemente, a gente está fazendo um trabalho muito forte com compostagem de carcaça inteira, ou seja, você não tem que mais que triturar, processar essa carcaça, né? Então, isso tudo facilita. Mas são cenários específicos de aplicação, né? Uhum. Então, aí, quando a gente fala de dentro da porteira, dentro da propriedade rural, a carcaça, ela é uma possibilidade, sim, você encaminhar para o biodigestor. Mas não é qualquer biodigestor, né? Você não adianta você só comprar um moedor, passou no cano que vai entrar dentro do biodigestor e o animal vai desaparecer lá dentro. Ele não desaparece, tá? O osso permanece, ele pode diminuir o tamanho do osso, mas o osso vai permanecer. Se você tiver bomba, vai entupir bomba. Esse material, como é gordura, vamos pensar, é só pensar um pouco, o pessoal pode fazer em casa, pegar um copo d'água, pegar um pouco de carne moída, quando for fazer aí, fritar um guisado em casa, alguma coisa, joga um pouco de carne moída lá dentro daquela água para ver o que acontece. Ela vira, ela passa que nem nata, ela vai fica tudo em cima, assim, né, flutuando ali. Essa carcaça faz isso dentro do biodigestor. Se você não tiver uma alternativa para homogeneizar isso, para garantir que esse osso saia do biodigestor, etc., você vai ter problemas. A gente já viu na prática isso acontecendo, né? Mas o mais importante de todo esse processo é a segurança sanitária, tá? Aí, Ricardo, que eu acho que é muito importante. Primeiro que esses animais que vão entrar para o processo de produção de biogás, que vão ser encaminhados para o biodigestor, não são animais que a gente chama que foram... porque mesmo o animal morrendo na granja, né, no sistema de produção, ele passa por uma avaliação, tá? Ele passa por um diagnóstico. Tem um grupo de veterinários ali que faz uma assistência a esse produtor, a esse integrado, por exemplo, no sistema de integração, estou dando como exemplo, numa cooperativa, e vai ver se acontece, porque é importante para a indústria entender a causa da morte do animal. Porque se a causa da morte é algo que é problemático, que pode se dissipar para os outros animais, o prejuízo é muito grande, Uhum. né? Então, esse animal que vai ir para o biodigestor é um animal que ele não entrou como uma doença de notificação obrigatória, que a gente chama, ou seja, que são algumas doenças que são mais complicadas que essas, mas quando acontece isso, é que são casos específicos, né? Então, assim, tem toda uma situação de controle sanitário que tem que entrar, tem que levar em consideração, e o mais importante é ter o controle dessa taxa de mortalidade da granja. Porque assim, a gente fez cenários aqui bem extrapolando realmente. A gente chegou a colocar num biodigestor de lagoa coberta, né? A gente testou tudo aqui, desde CSTR, lagoa coberta, etc. A gente chegou a aplicar 15 quilos de carcaça
para cada metro cúbico de dejeto de suíno. Caraca. Isso é uma taxa de mortalidade que literalmente, assim, ó, fecha a granja, porque tu não tá mais, sabe, é fora, é surreal. Isso aí vai ser uma taxa de mortalidade normal, vai ser meio quilo por metro cúbico, por aí, entendeu? A gente extrapolou, a gente foi assim para um algo e o biodigestor respondia. Se você dá condição de trabalho e você faz um manejo bem feito no biodigestor, ele responde, né? E responde muito bem, inclusive, né, na modelagem. Bem, claro. Cara, você está dando, pensa, você está dando proteína, você está dando gordura para ele, que são materiais ricos em energia, né? Então, só que acontece algumas coisas, aí alguns detalhes, né? A pessoa às vezes não pensa no projeto na escala real. Uhum. Colocou carcaça no biodigestor, o teu H2S vai explodir. Vai. Tá? Então, assim, por quê? Porque você está aumentando a carga de enxofre no biodigestor, isso é natural em função de aminoácidos que você tem ali que fazem parte da carne, né? São aminoácidos naturais que estão ali, que eles vão ser precursores de sulfeto. Tá? E além disso, você está aumentando a concentração de nitrogênio, a carga de nitrogênio. E aí, quando o dejeto suíno ele já não é um dos melhores com relação a essa relação CN, né? Ele tem uma relação de carbono para nitrogênio muito baixa. Se Sim. você conseguir botar mais carbono lá dentro, ele melhora. Né? E aí o que acontece? Você está piorando ainda mais a situação. E aí, piorando isso, você algumas vezes acaba, não digo atrapalhando as metanogênicas, mas a competição com as sulfetogênicas, que são as que geram enxofre, as sulfetogênicas ganham no processo. Elas vão dizer, vão ter benefício quando entra a Sim. carcaça. Vai produzir mais gás, vai produzir mais metano. Você vai conseguir ter uma quantidade de gás maior. Só que esse gás, possivelmente, ele vai ser uma qualidade, principalmente com enxofre, né, que é uma das coisas que a gente fala H2S muito alto. H2S muito alto, o gás sulfídrico vai ser muito alto. Então, aí tem que pensar, vale a pena se você já usa um sistema de limpeza do gás, esse sistema vai dar conta desse H2S que vai subir? Não, né? Então, mas assim, em termos práticos, é uma alternativa muito boa. Assim, nas estratégias que a gente tem visto, aonde produtores têm adotado isso como estratégia, tem dado um ganho aí que vai de, vamos botar no pior dos casos, 10%, 12%, 15% de gás a mais que você gera, né? Aí vai depender, obviamente, do tipo de biodigestor, vai depender de como está acontecendo o manejo, tem algumas coisas aí acontecendo. Mas pode chegar a situações de mais de 20% de incremento na produção de gás, né? Só que daí sempre tem que estar com aquele olho lá na produção do animal. Se estiver morrendo muito animal para você botar no biodigestor, você está tendo prejuízo na produção da proteína, então tem que tomar cuidado. Exatamente. Então, ele não quer criar porco para produzir gás, né, cara? Exato. Ele quer criar porco para produzir carne. Cara, é muito interessante tudo que você falou, porque eu já falei com alguns produtores, falou assim, cara, o que você acha da carcaça? Eu falei assim, bicho, eu acho que é um bom negócio, desde que você tenha o arranjo tecnológico, o biodigestor, a agitação, aquecimento, você falou de gordura que vai trazer, aqui no Swing tem esse baita desafio, mas eu confesso que quando a gente faz as modelagens de alguns clientes que passaram por aqui, uma taxa de mortandade de 2, 3%, não é isso que viabiliza o projeto. Isso viabiliza a operação dele. O produtor ter que esquartejar o animal, botar na composteira e fazer todo aquele trabalho da composteira ou botar uma compostagem acelerada, cara, é muito mais fácil ele largar isso num biodigestor, triturar, sanitizar, desde que o biodigestor tenha capacidade para isso. Então, cara, gostei da tua ótica. O osso. É uma alternativa. É justamente a alternativa. E qualquer uma das alternativas tem que pensar em boa prática. Se você não usar boa prática, a chance de dar problema é alta. Então vocês estão aí justamente para entrar nesse tipo de desafio, né? Um desafio inédito, algo que o mercado ainda não balizou. Tá. Cara, voltando para os laboratórios de biogás, você comentou ali de umas ações que você já fez no passado de ajudar o mercado a se desenvolver, mais laboratórios a se desenvolver, e eu queria que você comentasse sobre isso, cara. Né? Quantos laboratórios você conhece que a gente tem hoje no Brasil? Né? E a importância desses laboratórios para o desenvolvimento do mercado. Como é que você, como um cara que esteve à frente
um dos primeiros laboratórios, né? Ver hoje, né, cara, se a gente for parar para pensar, Ricardo, os dois territórios com maior desenvolvimento em número de plantas de biogás, que é Santa Catarina e Paraná, cara, são os laboratórios, são os territórios que sediaram os dois primeiros laboratórios de biogás que a gente tem, né? O CBiogás, hoje, num perfil mais comercial, vocês, né? Como é que você vê essa importância do papel do laboratório, né, no território? Isso é muito alto, muito alto. Assim, para desenvolvimento da cadeia, principalmente, com base nisso tudo que a gente vem falando aí, desde a questão das conversas aqui, cara, o laboratório tem um papel crucial para mitigar risco de investimento de projeto. Assim, se eu pudesse resumir, eu resumiria por aí, tá? Com relação aos nossos laboratórios e eu não eu tomo bastante cuidado, assim, porque quando eu comecei a trabalhar com biogás, eu tinha também um pouco isso: "Não, vou montar um laboratório aqui, a gente vai ser um dos primeiros", né, tanto que quando o nosso laboratório foi inaugurado, entre aspas, aqui, quando teve o projeto, a gente colocou o primeiro laboratório de Santa Catarina, etc. E aí depois, aí eu comecei a estudar um pouco, comecei a conversar, comecei a tive um contato muito foi muito proveitosa o período que eu estive fazendo doutorado na UFSC, né, que eu tive contato com o professor Hugo Soares ali, e aí, dentro do grupo tinha o professor Vilibaldo, que ele vem da área de Vilibaldo Schmidl. Hoje eles não atuam mais, né, mas assim, era um dos caras que, dentro da área de engenharia sanitária, da área de tratamento de esgoto, de bioprocessos, nossa, assim, e aí eu comecei a parar, peraí, mas esses caras estavam lá na década de 60, década de 70, e eles tinham laboratórios de biogás, né? Eles tinham laboratórios de digestão anaeróbia, de bioprocessos. Então, óbvio, só que era um outro contexto, era uma outra situação. Mas sim, acho que assim, tanto o laboratório do Cibiogás quanto o nosso laboratório teve uma. Eu concordo contigo, porque para a cadeia do biogás, o olhar da cadeia do biogás para laboratórios que começam a ter informações mais direcionadas, eu acho que os nossos laboratórios foram precursores, realmente, eu acho que concordo contigo com relação a isso. E aí, desde que a gente começou o processo, né, é legal, assim, essa história, porque foi um trabalho meio que, acabou sendo meio que em conjunto, né? Uhum. Na época, ah, o laboratório lá do Cibiogás estava com, a plataforma de energias renováveis estava com um, um acordo, uma cooperação com o Boco para fazer um processo de transferência de Na época know-how. nem existia sem biogás, né? Não, não existia, foi antes do Cibiogás, exatamente. Antes do sem biogás. Isso foi antes do Cibiogás, exatamente. Então, teve esse processo de transferência de know-how, né, da Universidade de Boco, lá com o professor Thomas Amon, para cá, para estruturar um laboratório, replicar tipo, parte do que eles faziam no laboratório deles aqui, né? E a gente também recebeu, aí nós aqui em Santa Catarina recebemos essa mesma provocação por parte da GIZ, né? Uhum. E aí o que aconteceu? Nesse processo, nesse convênio com a Companhia de Gás aqui em Santa Catarina, a gente teve a oportunidade de fazer também uma transferência de know-how do DBFZ de Leipzig, lá da Alemanha, que é o Centro de Pesquisa em Biomassa lá da Alemanha, que também é um centro público-privado, lá de pesquisa, isso, né? E aí também nós fizemos um processo de transferência. Então, o nosso BMP, que nós colocamos aqui, os nossos ensaios, na verdade nós fomos capacitados e fizemos literalmente uma importação desse método, desse sistema de lá, que todos eles são baseados na mesma normatização, né? Que é um guia, que vamos dizer, o precursor disso hoje, que é a VDI 4630, Sim. que é uma metodologia a VDI é a nossa BNT aqui, só que lá na Alemanha, né? Então, que regulamenta, existe uma metodologia, e tem algumas normas ISO, algumas situações aí que são hoje norteadoras com isso, né? E também a IWA, International Water Association, vem fazendo um trabalho desde meados de 2012, aonde também eles criaram um comitê técnico que gerou algumas recomendações com relação a esses ensaios na área de digestão anaeróbia, o próprio ensaio do VMT, etc. Ok,
Aí nesse processo todo, nós e o pessoal lá de Foz, né, a gente pensou: "Ó, nós precisamos", primeiro, a gente não tinha, nós precisava ter algum tipo de padrão. Hum, Todo laboratório, quando vai fazer uma análise, a gente, por exemplo, vai doar, você vai fazer uma análise de sangue no laboratório de 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 análises clínicas, por exemplo, né. uhum. O laboratório lá, quando ele vai fazer, vai analisar teu sangue para saber se tem mais, colesterol, etcétera, ele tem que rodar padrões junto com aquilo para saber se aquela análise que ele está rolando naquele momento, se o padrão der alguma coisa que não está dando resultado legal, a chance de a tua amostra do teu sangue que está lá dar um resultado errado é grande. Então o laboratório ele tem que ter controles, isso faz parte do controle de qualidade do próprio laboratório. E na época que nós começamos não tinha nada para biogás. Nós não tinha, e quando a gente ia nas universidades conversar, etcétera, cada um fazia de um jeito, não que estava fazendo errado, não era essa a questão, mas não tinha uma harmonização, não tinha uma padronização. Então a gente começou a olhar principalmente para isso. E aí isso, como eu venho da área de química analítica ambiental, né, quando eu na graduação, no mestrado, o meu foco era na área de química analítica, eu sempre me preocupei muito com isso. E aí gerou justamente essa possibilidade. Eu pensei: "Olha, eu vou propor, eu vou falar com o pessoal", daí na época começou a se estruturar o laboratório de Cibiogás, etcétera, e eu falei: "Vamos tentar fazer um interlaboratorial, nem que seja nós 2, nossos 2 laboratórios aqui, a gente gera umas amostras", na época, em função da normatização do guia da VDI 4630, um dos padrões é a celulose microcristalina que é utilizado, né, Uhum. tanto que quando vem o resultado do laboratório, a gente recomenda: "Olha sempre se o pessoal está dizendo quanto está tendo lá da celulose, para ver se o resultado está legal", porque é um controle de qualidade do laboratório. Aí a gente pensou: "Vamos, a gente pega aqui cama de aviário, pega, sei lá, dejeto, farinha, sei lá, pega alguns materiais aqui e vamos analisar nos laboratórios e a gente tenta comparar os nossos resultados para ver como é que a gente está se comportando, né". É um processo de aprendizado, o próprio laboratório para ele ter isso. E aí eu, na época, comecei a conversar com alguns laboratórios de universidades, etcétera, o pessoal: "Olha, eu tenho interesse de colaborar, de participar". Eu pensei: "Ah, vou mandar e-mail para quem eu conheço, e vou dizer que a gente está tentando fazer isso aí". Isso foi entre final de 2012 para 2013, início de 2013. 11 laboratórios entraram em contato dizendo: "Ó, nós queremos participar". O que que a gente fez? Aí formulamos amostras aqui, Entre né, aí eu comercial e público, assim, universidade e tal. isso aí, entre laboratórios que queriam prestar serviço, tinha Privado ou labo público? não, não só público, não só público. Aham. Tinha laboratório da academia e tinha também laboratório privado que faz prestação de serviço, serviço de balcão mesmo, você chega lá com a amostra, eles te fazem análise, te entregam o resultado, né. Uhum. E aí foi um bom aprendizado, assim, por quê? Porque daí desses 11 a gente gerou amostras, né, aqui na Embrapa, compartilhamos, aí foi muito bom, porque daí no nosso laboratório de Biogás a gente conseguiu fazer uma parametrização bem boa num primeiro momento, né. E nesse meio tempo eu consegui fazer um processo de validação com amostras que vieram da Alemanha para o nosso laboratório. Então eu consegui minimamente, não, eu consegui ver, não, nós estamos acertando dentro de um padrão que é parecido com o padrão que eles estão tendo lá na Europa, lá na Alemanha, né. Tudo bem que era algo, assim, bem improvisado, não era algo tão sistemático, mas já deu para ter uma boa noção. Isso já me deixou um pouco mais tranquilo com relação a: "Ó, estamos acertando, né, estamos chegando perto". E aí deu para ver também os outros laboratórios, não que o nosso laboratório aqui ficou como referência, mas a gente conseguiu ver o quanto esses laboratórios estavam usando métodos diferentes, o quanto eles estavam, expressando o resultado de maneira diferente, né. E aí a gente conseguiu minimamente, a gente e aí nessa situação a gente conseguiu ir repetindo. Como nós tínhamos o projeto Biogasfert rodando na época, a gente pensou: "Ó, o resultado foi bem legal, vamos tentar replicar", e começamos a fazer nos demais anos. A cada 2 anos ali a gente reproduziu esse ensaio, convidava os laboratórios, participava, era gratuito, não tinha que pagar nada, porque era a gente, por intermédio do projeto, a gente conseguia custear, mandava as amostras para o laboratório analisava, nos enviava o resultado. E aí a gente fazia uma avaliação estatística de todos esses resultados.
E o que que é mais legal? Nesses estudos colaborativos, nesse processo que a gente chama de interlaboratorial, o laboratório, então, se o doutor Biogás tem o laboratório dele, ele recebe um código. Então, o doutor Biogás só sabe o código dele, ele não sabe, ele lá no relatório aparece o código de todo mundo, mas ele não sabe que o código X é do laboratório da Embrapa, que o outro é a CBio. Não, ele não sabe, né? Uhum. Ele vai saber o dele porque ele sabe o código dele. Então ele consegue olhar para o resultado e ele consegue, opa, eu estou longe ou estou perto do que os outros laboratórios que estão expressando como resultado. Onde eu E tô aí começa. errando. Oi? Aí descobrir onde está errando, né, cara? Exato, exato. Isso é uma ferramenta de controle de qualidade para que o laboratório comece a entender aonde que ele pode ter fonte de erro, fonte de variação. E aí ele começa a atuar, né? Então, opa, se eu estou tendo aqui, possivelmente eu estou tendo um problema na pesagem, minha balança, eu tenho que verificar. Então, isso é um subsídio para que o laboratório faça uma melhoria contínua do próprio processo dele. Então, e aí o que que a gente fez? Nos últimos anos agora, em 2000 entre 2017 e 2018, antes disso, em 2016, de 2016 para 2017, teve, em Foz do Iguaçu, aconteceu um encontro da Rede Biolac. Uhum. A Rede Biolac é a rede latino-americana de América Latina e Caribe de biodigestores. É uma rede, vamos dizer, virtual, né, que um monte de gente participa e participa dos encontros, enfim. E aí surgiu uma possibilidade, eu consegui participar do evento que foi na Argentina no ano anterior, e eu levei a ideia, ó, estamos fazendo isso lá no Brasil. O que que vocês acham? Se criou um grupo de trabalho, e aí eles falaram, não, vamos tentar para o ano que vem, como o evento vai ser em Foz do Iguaçu, vamos tentar que laboratórios fora do Brasil também participem, né? Cara, nesse processo todo desses anos aí, a gente foi para a 8ª edição do que a gente fez desse interlaboratorial agora recente. Qual que foi o último? Já participaram mais de 50 laboratórios, tá? Principalmente laboratórios do Brasil, laboratórios da Argentina, Uruguai, Peru, Chile, Costa Rica, Colômbia, né? Então, assim, tem sido muito bom. Eu justamente até agora estou dando um spoiler aí, eu estou reunindo essas informações um pouco, que a minha ideia é gerar justamente até uma publicação falando um pouco dessa experiência que a gente teve aqui na América Latina com esse interlaboratorial. Teve algumas outras ações também acontecendo, não é só aqui no Brasil que aconteceu, na Europa acontece também. Recentemente, agora a gente participou de um interlaboratorial desenvolvido pela Universidade de Rasos, lá da Europa, onde a gente analisou amostras que eles mandaram de lá, né? Então tem todo um processo também. Esse tipo de estudo é muito comum acontecer entre laboratórios. Só que no Brasil, principalmente aqui na América Latina, para a cadeia de biogás é algo novo, é algo que Sim. não acontece com tanta frequência, né? Então, o que que a gente está fazendo? A gente quer manter esse tipo de estudo. Agora nós estamos com uma parceria com o Senai, aqui de Chapecó, que ele é provedor de ensaio de proficiência, para tornar esses laboratórios proficientes, né? Nosso anseio é que a gente consiga multiplicar isso, que mais laboratórios consigam se certificar, que mais laboratórios possam oferecer esse tipo de serviço como prestador de serviço para a cadeia. Então, assim, tem tido o compilado de informações que a gente tem é bem grande aí com relação a isso, Ricardo. Tudo que você falou é de extrema importância, principalmente para quem está pensando aqui, está ouvindo a gente na ótica de desenvolver projeto, Ricardo. E assim, posso te falar com base na minha experiência empreendendo, cara, eu já fiz alguns BMPs com diferentes laboratórios, cara. E a assimetria de como as informações chegam ou elas são organizadas no relatório, cara, é incrível, assim, sabe? Tem laboratório X que ele emite informação de um jeito que não ajuda o projeto. Ele não coloca a informação como deveria ter. Eu já presenciei análises que, cara, tinha oxigênio no dado, na leitura do gás. Falei assim, peraí, cara, se tem oxigênio na leitura do gás, tem algum erro, né? Então, tudo isso é procedimento.
né, cara, uma ação como essa que vocês estão desenhando, que vocês desenham há tanto tempo, de organizar, criar processo, comparar, é extremamente importante para que os bons projetos de biogás saiam no papel. Sem sombra de dúvida, Ricardo. Cara, e aí, de repente, quem está nos ouvindo, né? Como é que esse relatório de vocês do Interlaboratorial pode ajudar, sei lá, quem está pensando em abrir um laboratório ou quem está precisando de um laboratório? Como é que faz para encontrar essa informação hoje, Ricardo? Eu conheço de estar atuando muito tempo no mercado, mas quem está entrando agora, cara? Não, perfeito. É uma coisa até que a gente tem pensado aí, discutido. Hoje, ao menos nós, Embrapa, nós não temos uma plataforma específica para isso, nem é o nosso foco, não é nosso objetivo, mas talvez até, assim, deixa eu deixar uma provocação, talvez, sei lá, biogás, em algum lugar a gente tem algumas. Eu sei que já tiveram iniciativas no passado, né, de ter locais onde você, eu quero saber onde tem um laboratório, ou uma empresa que me presta uma consultoria ou que faz algo, né, tem um local onde a gente consiga consultar isso. É, a gente tem todos os relatórios dos primeiros quatro edições do estudo que nós fizemos, que foram executadas pelo projeto que nós tínhamos aqui na Embrapa. Todos esses relatórios são públicos hoje. Eles estão na página da Embrapa, na página do Biogasfert, do projeto Biogasfert, porque estavam vinculados ao projeto. E ali tem os Então, laboratórios que lá, participaram. isso. Então, assim, você não consegue ver, porque, assim, como a informação. O foco não é esse, eu não quero dizer qual laboratório é melhor que o outro, Sim. não é esse o foco. Aham. A ferramenta é para que o próprio laboratório consiga olhar E o melhorar seu seu processo. estado e se melhorar o seu processo. Mas o que que acontece? Lá no relatório, no início do relatório, tem a lista de todo mundo que participou. Então você consegue dizer, opa, espera aí, eu tenho aqui na Federal de Minas, eu tenho aqui na UFRJ, eu tenho o laboratório tal que é privado lá em Minas também. Eu preciso de um laboratório na região sudeste. Opa, eu Uhum. consigo ver aqui os laboratórios que tem e começar a fazer contato. Então lá tem uma fonte de consulta, tá? Os últimos interlaboratoriais que a gente acabou fazendo, como a gente acabou vinculando e trabalhando com o Senai, ele entra numa outra estratégia, numa outra abordagem, aonde tem um processo de confidencialidade de quem participa do ensaio, Entendi. né? Então, aí, nos relatórios, a gente não pode colocar o nome dos laboratórios que estão participando sem que o laboratório autorize. E como não são todos os laboratórios que autorizam, a gente não vai botar só de quem autorizou e não colocar de quem não autorizou. Então, fica chato. Então, para evitar, a gente só trabalha E com para não essa. passar a impressão que só participaram 2, 3 laboratórios do relatório, enquanto na verdade foram vários, né? Isso, exatamente. Então, assim, em média, são em torno de 10. Ah, ah, Teve edições que a gente teve 23 laboratórios participando da mesma edição, teve edição que participaram 11, tem edição que participaram 17. Isso oscila um pouco, né? Se a gente pegar um pouco laboratórios que são, por exemplo, laboratórios de academia, né? Tem laboratórios de universidade que geram resultados muito bons, só que eles têm dificuldade de ter o processo acontecendo todo ano, participar todo ano. Por quê? Porque muitas vezes é um laboratório, ele não é um prestador de serviço, ele depende Sim. do aluno que está lá desenvolvendo um Do trabalho, acadêmico, do bolsista, tudo mais. isso, do bolsista, etc., né? Então, mas já os laboratórios que são prestadores de serviço, muitos participam, outros às vezes se inscrevem e ficam com medo, acho que mas é uma questão de conhecer, né? No primeiro momento acabam desistindo depois, mas depois voltam a fazer e daí participam e entendem que aquele resultado lá agrega no trabalho deles, né? Então, assim, é um aprendizado, é algo que, querendo ou não, a gente já está mais de 10 anos na brincadeira aí, mas ainda tem muito que aprender e que evoluir. A nossa ideia é perpetuar esse serviço para a cadeia, né? Para que a gente consiga ajudar a qualificar esses laboratórios. Recente agora eu tenho dado custo para laboratórios que querem implementar o ensaio, né? Fazer o BMP. Puta, que Ah, massa, cara. Isso é a importante. gente ajuda, às vezes, laboratórios eu quero montar um laboratório lá, instituição, etc. A Embrapa entra como apoiadora, a gente consegue prestar essa consultoria para ajudar a estruturar esse laboratório, para ajudar a saber quais equipamentos talvez comprar. Então, assim, tem outros cenários que a gente já foi, por exemplo, consultado para até mesmo conseguir recurso via FINEP, né?
para de repente estruturar um laboratório em determinado local, lá para uma empresa ou algo assim. A gente tem condição de ajudar, né? A gente não é o Google, o Ayrton gosta muito de falar disso, né? A gente não é o Google, a gente não sabe de tudo, a gente não é o ChatGPT que vai saber de tudo ainda. Mas tem coisas que a gente consegue ajudar e ajudar de uma maneira mais direta, assim, é economia do conhecimento. Cara, no mercado de biogás, eu falo isso aí constantemente, eu não conheço um único profissional, uma única empresa que faz tudo. Não Não, também não é conheço. tanto assim. Não, que faz tudo, cara, de ponta a ponta, eu não Ah, conheço. não tem como. Não De tem como. ponta a ponta, eu não conheço. Então, essa ação que você está falando aí, que vocês fazem, de ajudar, de apoiar, era uma pergunta que eu ia fazer, Ricardo, porque isso é importante, cara. Né? E aí, aproveitando, eu tenho uma última pergunta para você, mas aproveitando a deixa que você falou de organização, né? Fica uma provocação, tá? E se algum momento você achar que faz sentido, e aí publicamente eu vou falar aqui, eu posso abrir um espaço dentro da B2 Biogás, que é a nossa plataforma de fornecedores, e eu abro um campo dedicado para laboratórios, uma seção. Laboratórios de biogás, cara. Se você achar que faz sentido e quiser movimentar isso, eu abro gratuitamente para os laboratórios do Brasil se cadastrar lá e ser encontrado por profissionais, por produtores, por indústrias que precisam do suporte desse laboratório, tá? Cara, Eu acho que é bem válido, viu? Eu acho que é bem válido. Os laboratórios tendo essa oportunidade de ir lá se cadastrar para ter esse repositório de onde achar, né? uhum, O que a gente tem feito nesse interlaboratorial, nesse ensaio de proficiência? É o nosso foco, né, agora. É ter uma espécie de selo. Assim, a gente não gosta muito de usar isso porque acaba indo para um lado talvez muito comercial e não é o que a gente quer. A gente quer, na verdade, é que os laboratórios se qualifiquem, tá? Mas também é uma forma de, por exemplo, vocês, né, são desenvolvedores de projeto, quem é o cliente, às vezes, tem um pouquinho mais de segurança, né? exatamente. Então, a Embrapa tem uma marca registrada que é a Biogás Forte, a gente usa para um monte de coisa, para calculadora, para Puta nome, hein, cara? Meu Deus do céu. Quando eu vi vocês registrando esse nome, eu fiquei maluco. Falei assim, baita nome. e aí justamente isso, assim, a gente está querendo botar o selo Biogás Forte para esses laboratórios que conseguem participar e conseguem um mínimo de desempenho, né? Isso já acontece em outros interlaboratoriais, em outros ensaios de proficiência. O laboratório ganha o direito, o licenciamento desse logo, desse selo, né? Então ele pode te mandar lá o relatório dele de ensaio com esse selo. Então é algo que nós estamos também pensando, já dando um spoiler aqui do que a gente tá pensando para o futuro aí com relação à evolução desse cenário. Que massa, cara. Bom, então você já deu aqui vários spoilers, né, cara? Mas primeiro, a importância de um laboratório no desenvolvimento de projetos de biogás. O que a gente pode esperar dentro de um laboratório? Não só o BMP, mas as análises contínuas de batelada, ou semi-batelada, a importância disso para o desenvolvimento de projetos. Você falou de outros elementos que você avalia num BMP, cara, gordura, que eu tô louco para perguntar, mas o nosso tempo está esgotando aqui, então vai ficar para uma próxima conversa, né? A gente falou sobre carcaças de suíno, uma baita de uma conversa, e toda essa discussão no entorno da importância do laboratório, a importância do padronização, de como a análise é feita, né? Você colocou muito bem, cara. São gramas, miligramas de um resíduo de inóculo que pode impactar o resultado final dessa análise, naturalmente vai impactar a viabilidade do projeto. Né? Se não tiver um padrão de qualidade, se não tiver um selo Biogás Forte, né? Tô torcendo pelo selo, então conte comigo. E antes de eu fazer a última pergunta, eu quero convidar a nossa audiência, primeiramente, a conhecer a Doutora Biogás. A gente é uma empresa de consultoria de projetos de biogás, ao nosso curso Biogás 360, e em breve a gente vai abrir a próxima turma. E a nossa plataforma de fornecedores, que eu já falei aqui, convidei o Ricardo, né, a desenvolver o mercado, né, os laboratórios de biogás do Brasil se cadastrar. Eu boto um time de TI, eu boto até alguém do meu time para ajudar a cadastrar. Ricardo, no momento que você achar que for interessante, conte comigo. Cara, eu gosto de finalizar o podcast, cara, entendendo a visão dos profissionais
que estão atuando há tanto tempo no mercado. Cara, você começou em 2003, né, ainda naquele estágio. Você viu as ondas de biogás movidas pelo MDL, crédito de carbono, tudo que aconteceu e que tem acontecido agora. Qual que é a tua visão, cara, de tendência do mercado de biogás para os próximos anos? Acho que primeiro profissionalização. Acho que isso é algo que já vem acontecendo Uhum, e a tendência é intensificar cada vez mais, né. Então, quando a gente olha para projetos de larga escala, a gente está vendo aí que tem projetos muito grandes que vão começar tá 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 borbulhando, né, tá, a gente vê que nós estamos trabalhando dentro de uma linha agora que é a área de culturas energéticas, né, que é uma alternativa, ou seja, não é mais olhar só para o resíduo. A vantagem do resíduo é que ele é algo que o custo é baixíssimo, ele é um problema, né, então assim, você geralmente ajuda a ele resolver pode até trazer uma receita para o projeto. isso, exatamente, né. Mas quando você vai para cenários de escala maior, você tem que ter segurança energética, você tem segurança de que você vai conseguir produzir o biometano, produzir a molécula, e aí vamos entrando também em projetos com hidrogênio, biohidrogênio, que também é uma linha que a gente está trabalhando agora aqui. Enfim, a gente está vendo um crescimento muito grande, um interesse de crescimento muito grande nessa linha. Pelo outro lado também, aí eu quero também deixar uma provocação daí, Ricardo, assim, que eu acho que nós que estamos na cadeia do biogás, que somos importantes porque a gente muitas vezes, querendo ou não, a gente é também influenciador no sentido a gente influencia opiniões com isso, né. Uhum. Ajudar tudo, Cara, então. a gente não pode esquecer do pequeno, né, então assim, e aí eu vejo que tem uma grande oportunidade de tecnologias de baixo custo, de desenvolver tecnologias de menor porte, né. Ah, aquelas empresas que, assim, talvez não vão conseguir competir com os grandões, vamos dizer, né, mas elas têm que olhar que elas têm também aquele nicho de mercado, aquela possibilidade para trabalhar com o produtor rural, ela tem que pensar na solução para o produtor rural, não só na venda para o produtor rural, né, então isso é muito importante. Então, assim, nos nos 2 extremos aí, a gente tem várias coisas acontecendo e várias oportunidades. Está se falando muito de transição energética, né, então eu acho que essa transição energética, o biogás, ele tem um papel crucial, ele é uma fonte de energia, não só como energia, mas como molécula, o metano, ele tem muito potencial, né, e tem outras situações aí que são as situações que vêm junto com o projeto de biogás, junto com a estruturação, que é o que fazer com o diastato, né. O diastato nem sempre ele muitas vezes ele é vendido como algo que: "Não, está tudo resolvido, não tem problema nenhum", só que às vezes não é bem assim, né. Ou na verdade ele até é contabilizado como uma receita e quando o projeto vai se colocar de pé ele não é uma receita, né, ele acaba sendo um custo. Mas tem oportunidade, né, tem situações aonde sim o Geostato tem situações de oportunidade, você consegue trabalhar, você consegue formular materiais que vão agregar valor. Enfim, tem muita coisa acontecendo. Eu estou super feliz de ver coisas que nós falávamos há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eu falava e era meio utópico, assim, era tipo: "Quando é que eu vou ver uma planta de biogás?" A gente ia lá para a Europa, 2010, eu fui lá para a Europa, visitei plantas de biogás lá. Eu olhava para aquilo, eu falei: "Nossa, isso aqui é muito legal", coisa e tal. Mas quando é que eu vou ver isso no Brasil? Aí eu chegava aqui, olhava um uma granja, um biodigestor, lagoa coberta, um grupo gerador que dava problema todo dia, o produtor só reclamava do biodigestor porque não funcionava. Eu não conseguia ver a coisa, eu tinha dificuldade de ver como é que a gente sai daqui e chega lá naquele contexto que a gente está vendo lá no Uhum. europeu. Não estou dizendo que o europeu é
é o melhor dos mundos, né, também tem seus problemas, né, não Existe necessariamente o projeto do Jeff vocês viram muito, não é só pegar o que está lá e trazer para cá e dizer que aqui vai aham, funcionar. exatamente. Mas essa o que que a gente tem visto, assim, nesse tempo, é esse crescimento, essa profissionalização do setor, né, e os projetos mais pé no chão. Então hoje, assim, eu digo, para fazer um projeto tem que ser um projeto pé no chão, tem que olhar para o futuro, né, e e eu vejo grandes projetos do Brasil despontando como, um dos grandes players, já está como um grande player, né, se a gente parar para fazer um balanço aí nível global, né, a gente já está como grande player, mas a gente vai subir muito mais ainda, tem muito mais coisa para acontecer. Eu não tenho dúvida, eu concordo em grau, gênero, em absolutamente tudo que você falou, cara. Precisamos olhar para os projetos de pequena escala. O mainstream ali já está bem resolvido, apesar de ainda ter muita oportunidade. E eu não acho que é o biometano que vai fazer o mercado crescer assim absurdamente, até porque não é ele que fez a Europa crescer o que o grande mercado é biogás, né? E aí você não falou, mas deixou entender isso na tua fala, que é, cara, vamos olhar para a realidade do produtor da indústria e entender aonde isso resolve um problema. Ricardo, adorei esse bate-papo. Resumir melhor que eu. Adorei o bate-papo, cara. Eu realmente estava ansioso por esse bate-papo. Fazia tempo que a gente estava aí. Eu convido, não convido, convido e convido, Ricardo, mas você não marca, né? E, enfim, saiu o bate-papo aí do podcast dos Charás do Biogás, né, cara? Legal, Muito legal. obrigado, Ricardo. E, cara, para quem quer te encontrar, quer falar com você, como é que faz para entrar em contato com você e com a Embrapa? Não, perfeito. A Embrapa aqui nós temos um serviço de atendimento ao cliente, né, o saque da Embrapa. Então é uma forma tem muita informação na própria página da Embrapa sobre biogás. Acabei não comentando, nós temos uma calculadora para ajudar trabalhos iniciais ali, né. O nome da calculadora é Biogás Forte, né, ela foi batizada com a só digitar no Google calculadora biogás Embrapa, ela cai direto lá, você não Sim. tem erro, é super fácil de achar. Hã, mas assim, eu posso depois deixar inclusive o contato, nós aqui por telefone, e-mail, a gente está sempre atendendo o pessoal, de maneira bem direta. E assim, de novo, né, a gente não sabe de tudo, a gente não tem como trabalhar com tudo, e quando a gente não sabe, a gente diz que não sabe e fala: "Ó, vai procurar outra pessoa lá que talvez", vou falar: "O doutor Biogás lá, ele consegue te ajudar aí nessa situação". Então, Se a gente não a gente sabe, a gente vai fazer um P&D. Então, se você tem algum projeto complexo aí, chama o Ricardo, porque é aí com eles que a gente vai fazer. é isso aí, é isso aí. Acho que a mensagem principal é essa, assim, a gente ter uma forma de co-desenvolver ou ajudar a desenvolver, esse é o nosso principal papel. É isso aí. Ricardo, muito obrigado, cara. E pessoal, até o próximo episódio.